Ah? Não, isso aí eu não quero ficar famoso, não. Já? Já? Então vamos lá. Bom, dilatação, continuando a dilatação térmica. Bom, até há pouco a gente estava vendo o quê? Dilatação de sólidos. E como eu falei para vocês, toda vez que eu falo em sólido, a dilatação pode ser linear, superficial ou volumétrica. Mas aí está a questão, cara. Quando você começa a estudar a dilatação de líquidos, você não pode mais pensar em linear e superficial. Por quê? Porque quando você fala em líquido, o líquido dilata no seu volume todo, não dilata? Você não vai pegar, por exemplo, um líquido só dilatando no comprimento. Você não vai pegar o líquido dilatando apenas na área. Você vai juntar os dois, não vai? E quando juntar os dois, a dilatação que você tem não é nem linear, nem superficial. É o quê? Volumétrica. Bicho, falou em líquido, já tem que lembrar que a dilatação é sempre volumétrica. Falou em líquido, tem que lembrar que a dilatação é sempre volumétrica. Só que tem um problema. Quando você vai analisar um líquido, você sempre coloca o líquido dentro de um recipiente, não coloca? E aí é que está a questão. Colocando o líquido no recipiente, o que você vai ter que lembrar? Que você vai pegar aquele recipiente, colocar em contato com a chama do fogão. Ou você vai pegar o recipiente e colocar dentro de um congelador. Vamos supor isso. Nas duas situações, tanto o líquido como o recipiente vão estar sujeitos à mesma variação de temperatura. E se os dois estão sujeitos à mesma variação de temperatura, os dois vão sofrer dilatação. E aí é que está a questão. Quando eu for analisar a dilatação de um líquido, eu sou terminantemente obrigado a lembrar que eu vou ter que, além de analisar o líquido, analisar o quê? O recipiente. É isso que é importante nessa parte. Você, a partir de agora, não vai ter mais um único material dilatando. Você vai ter quantos? 2. Você vai ter que saber a relação entre eles para poder calcular o que nós queremos. Basicamente falando, quando você fala em dilatação de líquidos, o que importa é nada mais, nada menos que o cálculo do volume, bora colocar aqui, de líquido que derrama. Acho que você já ouviu falar sobre isso, não viu? É aquele famoso volume de líquido que extravasa. Já ouviu falar sobre isso? É o oponente, né? Extravasar, derramar, para a gente vai ser a mesma coisa, tá ok? O que interessa para a gente aqui é isso. Analisar, fazer o cálculo do volume do líquido que derrama, tá certo? Aí você fica pensando, tá pessoal, mas como é que eu vou fazer isso? Fazer isso significa comparar a dilatação do líquido com a dilatação de quem? Do recipiente onde ele está. Só que tem um detalhe, para fazer o cálculo desse volume de líquido que derrama, tem duas situações que você vai ter que tomar cuidado, que você poderá encontrar quando for resolver uma questão. A primeira é esta aqui, ó, beleza? A situação onde o volume inicial do líquido, correto, é menor que o volume inicial do recipiente. Bora colocar assim, tá bom? Essa vai ser a primeira observação que eu quero que vocês façam. Primeira situação para você calcular o volume de líquido que derrama é essa. Imagina que você coloca o líquido dentro de um recipiente, certo? Certo, Ana? E ao colocar o líquido dentro do recipiente, você vai colocar uma porção de líquido maior ou menor que a capacidade? Menor. A segunda situação já vai ser essa daqui. Bora colocar para cá. Não, pode para cá. A segunda situação já vai ser essa daqui, ó. Você já vai estar considerando que o volume de líquido que você coloca dentro do recipiente é igual à capacidade do recipiente, ou seja, o volume de líquido que você coloca dentro do recipiente inicialmente é exatamente igual ao volume inicial do recipiente. Professor, o que derrama é o aparente? O que derrama é o aparente. Tá ok? Então, a ideia é essa daqui, ó. Você pega um recipiente, só presta atenção que é bem fácil. Pega um recipiente, esse recipiente receberá o líquido, só que você vai colocar o líquido com um volume menor que a capacidade. Então seria mais ou menos isso daqui. O recipiente está completamente cheio de líquido? Não. O que eu quero que vocês observem é o seguinte: os dois sempre estarão à mesma temperatura, correto? De tal modo que na temperatura inicial, você vai ter para o recipiente um volume inicial, tá? Não esquece isso daqui não, tá ok? Você vai ter para o recipiente um volume inicial e você vai ter para o líquido também um volume inicial. O volume inicial do líquido e o volume inicial do recipiente. Agora o que você faz? Coloca esses dois no fogo, aquece os dois. Quando você aquecer os dois, logicamente, o recipiente vai dilatar e o líquido também vai dilatar, correto? Só que tem um problema. Quem dilata mais? Líquido ou recipiente? Aí é que está a questão. Quem dilata mais? Líquido ou recipiente? Fala aí. Sempre o líquido. A dilatação volumétrica é sofrida pelo líquido
é sempre maior que a dilatação volumétrica sofrida por quem? Pelo Independente recipiente. do líquido, independente do recipiente. Independente do líquido, independente do recipiente. Sempre a dilatação do líquido vai ser maior. Porque, Correto tipo, o isso? recipiente de alumínio, por exemplo, dilata bastante. Dilata, Mas se você pegar e colocar água dentro do recipiente de alumínio, a água vai dilatar mais. Não tem jeito. Quando você pega o mesmo volume de material mental, material sólido e material líquido, sempre o líquido vai dilatar mais. Tá certo? Isso na garrafa de vidro, né? Quando você deixa a cerveja, por exemplo, a cerveja, o líquido ficou maior, ele estoura dentro. Também. Isso, beleza? No caso aqui, eu quero que vocês observem o seguinte. Você vai aquecer, os dois vão dilatar. Quem dilata mais? É o líquido, não é o líquido? Pelo fato do líquido dilatar mais, o líquido pode derramar do recipiente. Pode ou não pode? Pode. Pelo fato do líquido pelo fato do líquido dilatar mais, pode acontecer isso daqui, ó. Você vai aquecer, a temperatura vai aumentar. Se a temperatura aumenta, a temperatura que era inicial torna-se o quê? Final. Resultado, o volume do recipiente também vai mudar, vai ou não vai? O volume do recipiente, que era inicial, agora torna-se o quê? Final. Só que eu vou considerar o seguinte, o líquido vai dilatar mais. Só que ele vai dilatar mais que o recipiente e o volume de líquido que eu vou ter depois vai exceder a capacidade do recipiente. E se o volume de líquido que eu tenho na dilatação excede a capacidade do recipiente, o que acontece? Aquele excedente derrama. É isso que eu quero que vocês observem. Nessa situação, eu vou considerar que o líquido e o recipiente vão ser aquecidos até que o líquido comece a derramar. E aí é que está a questão. Dá para calcular esse volume de líquido que derrama? Dá. Mas primeiro você vai ter que lembrar que esse volume de líquido que derrama, presta atenção, cacete, tem nome, não tem? E qual é o nome dele? Coloca lá. Volume aparente. Correto isso? Esse volume aparente tem uma simbologia. Qual a simbologia que você dá? Nesse caso, um VAP. E esse volume aparente, que corresponde ao quanto de líquido derrama, ele só poderá aparecer a partir do momento que o volume final do líquido for maior ou menor que o volume final do recipiente. Nesse caso, maior. Ou seja, quando é que o líquido derrama? Quando você tem um volume do líquido maior ou menor que a capacidade do recipiente? Maior. Baseado nisso, dá para calcular o volume de líquido que derrama? Dá. Como é que você faria? Volume final do líquido menos o volume final de quem? Do recipiente. Aí você fica pensando, professor, eu não vou levar em consideração a dilatação nesse caso especificamente não. Por quê? Porque o que derrama vai ser especificamente uma comparação entre os dois volumes finais. O que derrama vai estar especificamente associado à diferença entre o volume final do líquido e o volume final de quem? Do recipiente. Ah, professor, se eu pegar a dilatação e colocar aí dentro, se você pegar a dilatação e fizer a subtração para calcular a dilatação aparente, você vai observar que ainda vai faltar um pequeno pedaço. E esse pequeno pedaço corresponde a quê? A diferença entre os dois volumes iniciais. É isso que você vai prestar lembrar. Beleza? Aí você pensa, e na segunda situação? Posso finalizar ou não? É bem rápido. Na segunda situação, você tem o volume do recipiente e o volume do líquido exatamente iguais. Tem ou não tem? Na segunda situação, você diz que o recipiente está até o tucupi de líquido. Na segunda situação, você diz que o recipiente está completamente cheio de líquido. O volume aparente é zero. Nesse caso aqui, não. Calma. Nesse caso aqui, ó, você tem os dois na temperatura inicial. Então, mais uma vez, você vai ter um volume inicial para o recipiente e você vai ter um volume inicial para o líquido. Nessa condição, os volumes iniciais são iguais ou diferentes? Iguais. Só que aí você faz o seguinte, ó, você coloca esse bicho em contato com o fogo. Igual? Ao colocar em contato com o fogo, o líquido dilata e o recipiente dilata. Quem dilata mais? Líquido ou recipiente? E aí não tem jeito. Se o líquido dilata mais, ele vai ficar com um volume maior que o recipiente, não vai? E esse volume maior derrama. Resultado, quando a temperatura aumentar, o líquido, como dilata mais que o recipiente, vai ficar com um volume maior ou menor? Maior. E ao ficar com um volume maior, você vai ter uma porção de líquido derramando. É isso que você vai ter que lembrar. Essa porção de líquido que vai derramar, ela só aparece por quê? De novo, porque o volume final do líquido é maior ou menor que o do recipiente? Maior. Aí vem a pergunta, dá para calcular essa porção de líquido que derrama? Tá. E como é que eu faria? Aqui, beleza. É só você pegar a dilatação do líquido e subtrair da dilatação de quem?
do recipiente. Isso é saúde e subter da dilatação do recipiente. Aí você pensa, toda vez é isso, professor? Não, papi. Sempre. Sempre que você tiver os volumes iniciais iguais, a porção de líquido que derrama corresponde especificamente à diferença entre as dilatações. O que é aquele que é teórico? Onde é que está escrito aí? Quando? Quando? Beleza? E para encerrar, tem uma outra equação que você pode usar para calcular o volume aparente também. É mais fácil? Bicho, é ridículo. É só fazer assim, ó. Volume inicial vezes o gama aparente vezes quem? ΔT. Só tem um problema. O que é esse gama aparente? Seria o gama do líquido? Não. Seria o gama do recipiente? Também não. Seria o quê? A diferença entre os dois. Tá ok? Resumindo, se você tem a dilatação de líquido a ser analisada, você é obrigado a lembrar que só vai poder fazer uma análise da dilatação do líquido quando você faz também a análise da dilatação do recipiente. Por quê? Porque os dois sempre vão estar juntos. Dá para fazer a dilatação do líquido sem analisar o recipiente? Não. Dá para saber quanto de líquido pode derramar em função da dilatação? Dá. Basta você fazer a observação do que acontece no início. Se no início os volumes iniciais são diferentes, a porção de líquido que derrama só poderá ser calculada pegando a diferença entre os volumes finais. Agora, se inicialmente o líquido e o recipiente possuírem o mesmo volume, você vai poder calcular essa porção de líquido que derrama, não vai? E vai poder de um modo mais fácil, pegando a diferença entre as dilatações ou a diferença entre os coeficientes de dilatação e substituindo na equação da dilatação normal. Beleza? Tranquilo? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Olha só, eu vou ver como fica a gravação.